O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. É com satisfação que a gente retoma as atividades. Eu tive aí uns 10 dias fora. Tive o privilégio de conhecer a Aline lá de Israel. Ela me convidou para viajar com a caravana lá de 45 pessoas. Foi um tempo de descanso. Descanso da cabeça, né? Porque a gente andava muito durante o dia, visitando os lugares lá em Jerusalém. E é um tempo também da gente buscar a Deus, buscar a direção de Deus para a vida da igreja, para a nossa vida pessoal. Começamos esse projeto somente pela graça. O jovem pastor Samuel é responsável. E nós esperamos que daqui mais algumas semanas a gente tenha a casa cheia aqui. Né? Nós, quando começamos o Conexão com Deus, começamos com menos gente do que você e o pregador Hernandes. Né? Mas na vida, tudo acontece quando a gente persevera. A perseverança e a dependência de Deus. Eu quero pregar nessa noite, meditar com vocês sobre os assuntos mais importantes da Bíblia, que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Eu quero usar como esboço do nosso sermão o versículo 18 de Atos, capítulo 11. Aqui nesse versículo nós vamos encontrar 4 pontos importantes dessa doutrina. Doutrina do arrependimento. Aliás, Dr. Martin Lloyd Jones diz que o arrependimento é o único acesso para uma vida feliz. Não tem outro caminho senão o arrependimento. E eu quero então meditar com vocês sobre essa preciosa doutrina da palavra de Deus. Vamos ler juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. O que é que diz aí? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, à luz desse texto, nós vamos meditar sobre essa doutrina. Infelizmente, meus amados irmãos, com o propósito de agradar as pessoas e de não contrariar as pessoas, muitos pregadores têm se furtado de pregar sobre algumas doutrinas fundamentais. Doutrina do arrependimento, por exemplo, que a pessoa, para ser cristão, ele precisa de mudança, de transformação. Doutrinas como a doutrina do pecado, da culpa, do arrependimento, da disciplina, da ira de Deus, da justiça divina, do inferno, não são temas presentes nos púlpitos hoje. Mas nós precisamos tratar dessa doutrina, e eu quero colocar 4 razões a título de introdução, sobre a importância de nós pregarmos sobre o arrependimento. Anota aí, se você quer, as 4 razões que justificam a importância de nós falarmos sobre esse assunto. Primeiro, porque Jesus pregou o arrependimento. A pregação de Jesus foi marcada por um convite. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Evangelho pregado por Jesus era um convite ao arrependimento, a uma mudança de pensamento, a uma mudança de sentimento, a uma mudança de vida, de conduta, de comportamento. Ele diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 32, ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Então nós não podemos esconder no ministério de Jesus, na pregação de Jesus, a centralidade dessa doutrina. Segundo lugar, se você abrir, por favor, aí, Lucas, capítulo 24, versos 46 e 47. Na grande comissão que ele nos dá, ele diz que nós temos que pregar o arrependimento. Veja lá, por favor, em Lucas, capítulo 24, versos 46 e 47, disse Jesus: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E é debaixo dessa grande comissão de se pregar arrependimento para a salvação, para perdão de pecados, que os apóstolos e que a igreja primitiva pregava essa doutrina. Mas em terceiro lugar, a terceira razão porque essa doutrina é importante, é que ela é indispensável para a salvação. Se não houver arrependimento, não há salvação. Veja lá na sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 13, versículo 5. Jesus explicando o sofrimento e os acontecimentos trágicos que aconteceram na sua época. Ele se volta para aqueles que estavam ouvindo e diz claramente: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então é necessário que a pessoa se arrependa. Sem arrependimento não há salvação. Mas em terceiro lugar, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque o arrependimento é importante, porque o arrependimento de pecadores produz júbilo no céu. Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus Cristo diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, diante dessas 4 verdades, eu queria então olhar para essa doutrina que está resumida nesse versículo de Atos, capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Primeira lição que nós aprendemos aqui, primeiro ponto que esse versículo nos ensina, é sobre a bênção concedida. Qual é a bênção que nos é concedida por Deus? A bênção do arrependimento. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção para a gente entender o que é o arrependimento. O arrependimento não é um ato humano, não é um remorso, não é um sentimento de culpa. O verdadeiro arrependimento, ele é produzido por Deus, afetando a minha mente, o meu coração e a minha vontade. Por favor, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Depois de pregar o sermão do Pentecostes, respondeu-lhes Pedro, no versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Preste atenção, a palavra arrependei-vos aqui, ou a palavra arrependimento, significa metanoia. E metanoia significa mudança de opinião, mudança de conceito. Então, arrependimento é eu mudar o conceito que eu tenho de mim mesmo.
Eu não sou tão santo como eu penso que eu sou. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Então é uma mudança de opinião acerca de mim mesmo. Mas não somente isso. É uma mudança de opinião acerca de quem Jesus é e daquilo que Ele fez, daquilo que realizou por mim. E o texto é muito interessante porque Pedro prega um sermão sobre Jesus Cristo. E Pedro então ordena: arrependei-vos, no imperativo, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua preciosa atenção Thomas Watson, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que há pelo menos 6 coisas envolvidas no arrependimento. A primeira delas é a percepção de que eu estou errado, de que eu sou pecador. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, o pródigo caindo em si. Ou seja, ele teve um momento, uma iluminação, uma percepção de quem ele era e da situação que ele estava vivendo. Segundo lugar, tristeza. Terceiro lugar, confissão. Quarto lugar, vergonha. Quinto lugar, ódio pelo pecado. Sexto lugar, abandono do pecado. Então, arrependimento, meus amados irmãos, é o reconhecimento de que eu sou pecador, é o reconhecimento de que eu estou indo no caminho errado. Então eu caio em mim, ou seja, eu recebo de Deus essa compreensão espiritual de quem eu sou e de quem Cristo é. Por isso que o arrependimento vem acompanhado da fé, que gera a conversão. Do arrependimento eu reconheço quem eu sou, pecador, mas a fé me leva à graça de Jesus, ao perdão que só Jesus Cristo pode me oferecer. Vocês entenderam ou não? Arrependimento inclui confissão de pecado, tristeza pelo pecado, desejo de libertar-se do pecado, decisão de afastar-se e resistir ao pecado. Então preste atenção, a pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é achar que eu e você, nós somos santos, nós somos perfeitos, quando nós não somos. E há muita gente na igreja enganada, porque não muda de vida, não muda de opinião acerca de si mesmo, não se reconhece pecador, não se refugia na graça de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Veja lá esse versículo da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus? O que diz aí? Vamos ler juntos? O que diz? Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram o quê? Lavados da sua imundícia. É você, aos seus olhos, você se achar puro, se achar santo, se achar perfeito. E porque você tem essa opinião acerca de si mesmo, você jamais busca o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Então a primeira bênção concedida aqui, e o texto é claro, há o reconhecimento aqui, que logo também aos gentios foi por Deus o quê? Concedido o arrependimento. Então aqui nós temos o primeiro ponto. Qual é a bênção concedida? O arrependimento. Segundo, quem é que concede o arrependimento? Quem é? Deus.
esse é um ponto que a gente precisa aprender também. A gente está falando de avivamento, e avivamento da nossa parte é preparar o nosso caminho para que o Senhor venha. É você regar a terra, preparar o solo para que Deus derrame chuva seródia, para que Deus derrame a sua graça, as torrentes do Espírito Santo. E isso é feito justamente com esse rasgar do nosso coração. Não é rasgar as vestes, como fazia no contexto do Antigo Testamento, é rasgar o coração, é dizer para Deus aquilo que verdadeiramente nós somos. Eu queria que você observasse 2 versículos da palavra de Deus. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem o quê? Plenamente a verdade. Para nós conhecermos plenamente a verdade, Deus precisa nos conceder o quê? Arrependimento. O arrependimento é uma obra produzida pelo Espírito Santo. Não é uma obra humana. Não é algo que eu posso fazer com as minhas próprias forças. Mas é pedir a Deus que Ele quebrante o nosso coração, que Ele mude a nossa opinião acerca de nós mesmos, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ter compreensão de quem nós somos, de quem Cristo é. É muito interessante, porque às vezes a gente acha que arrependimento é você professar um credo ou um conjunto de doutrinas. Muitas vezes a gente acha que o arrependimento ele é algo expresso no batismo. E a gente sabe que a água do batismo não nos purifica do pecado. A única coisa que pode nos purificar do pecado é o sangue de Jesus. O batismo é apenas um símbolo externo de algo que aconteceu internamente. Vocês entenderam ou não? Abra a sua Bíblia lá, no profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Eu queria ler com você Ageu, Zacarias, Malaquias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Leia comigo, por favor. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Quem é que vai derramar? Deus. Espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorando por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então é algo que Deus produz, que Deus derrama, de tal maneira que isso vai trazer um quebrantamento, um choro. E esse choro é quando a gente olha para o unigênito, o Filho de Deus. E é quando eu olho para Jesus, e quando eu olho para a cruz, que eu sou quebrantado. Nós não cantamos esse cântico aqui? Pela cruz, me chamou. E veja que Zacarias vai colocar justamente isso. Lá no capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Essa fonte purificadora vem da cruz. Essa fonte que nos traz santificação, purificação, é Jesus.
Mas em terceiro lugar, irmãos, a bênção concedida, o arrependimento. O doador do arrependimento é Deus. O seu propósito, veja aí que é arrependimento para a vida, não é arrependimento para a morte. Isso é muito importante. Concedido o arrependimento para a vida. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos esse versículo? O que é que diz? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Preste atenção que Judas Iscariotes, ele teve não arrependimento, ele teve remorso. E o seu remorso o levou ao quê? Ao suicídio, à morte. Mas o arrependimento produzido por Deus é uma tristeza que vai nos quebrantar e, consequentemente, vai nos levar a buscar em Cristo o perdão dos nossos pecados, a nossa transformação. O propósito do arrependimento é para a vida. E o que é que significa essa palavra vida? Há pelo menos 3 ideias aqui. Vida espiritual. Uma nova vida. Nova criatura é aquele que está em Cristo. Ele é uma nova criatura. Vida nova significa um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Vida nova, novidade de vida. Romanos capítulo 6. Nós agora andamos em novidade de vida, de comportamento, de conduta, de transformação. Mas também vida eterna, vida de Deus, vida com Deus, vida para sempre. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em sua plenitude, vida em sua totalidade, vida não somente eterna na sua extensão, mas qualidade de vida espiritual, vida de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Estou fazendo um esforço aqui danado. Mas em último lugar, a bênção concedida, o seu doador, o seu propósito. Deus, quando nos quebranta, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando Ele nos quebra, quando Ele nos quebranta, quando Ele trabalha no nosso coração, quando Ele nos coloca com a boca no pó, o propósito dele é nos dar o quê? Vida. Mas o texto aqui está num contexto da missão da igreja. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento. Então, se nós temos a bênção concedida, se nós temos o seu doador, se nós temos o seu propósito, nós temos aqui os beneficiários do arrependimento. O alvo do arrependimento, em quem Deus produz arrependimento? Aos gentios. E gentios aqui inclui todos aqueles que são pecadores, que não são judeus. Então eu e você, nós estamos incluídos aqui. E eu queria que você fosse para Efésios, capítulo 2, onde Paulo faz uma descrição cirúrgica sobre a nossa condição como gentios. Quem são os gentios? Veja lá no versículo 11 de Efésios 2. O que é que diz lá? Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne,
chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Versículo 12. Tem sem terra, tem sem teto, e agora tem um monte de sem aqui. Vamos ver o que diz aí? Naquele tempo estáveis o quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus o quê? No mundo. Quem é que precisa de arrependimento? Qual é o alvo da pregação do arrependimento? São as pessoas que se acham nessa condição. Aos gentios, aos pecadores de todas as tribos, línguas e nações, nós precisamos pregar o evangelho do arrependimento, da transformação, da mudança de vida. Agora, irmãos, fazendo uma aplicação prática, como é que Deus, na sua soberania, Ele produz esse arrependimento no meio do seu coração? E se você observar aqui, há duas formas muito simples. A primeira delas é que o arrependimento é produzido pela pregação da palavra de Deus. O que produz quebrantamento? A palavra. A palavra, como diz Jeremias, é fogo e é martelo. Ou seja, não existe nenhum coração duro, não existe nenhuma situação de coração, de pessoa, que a palavra de Deus não possa penetrar. Às vezes você diz, rapaz, esse cara é duro demais, não vai se converter não. Preste atenção, não existe coração duro para Deus. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é semente, ela é poderosa, ela é eficaz. E não há nenhum coração que possa resistir ao poder da palavra de Deus. Mas não somente isso. O agente do arrependimento é o Espírito Santo. Então é a palavra pregada e a ação poderosa do Espírito Santo, produzindo quebrantamento, produzindo mudança de vida. E eu quero encerrar ilustrando isso para vocês. Por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo. Versículo 37. Atos 2, 37. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, mas apóstolo, que faremos, irmãos? Presta atenção nos verbos que são usados aqui. Primeiro, ouvindo eles estas coisas. Que coisas eles ouviram? O ensino bíblico acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eles ouviram. Então nós pregamos aos ouvidos. Mas veja, que eles ouvindo, aí vem o verbo que? Compungiu-se-lhes o coração. A palavra compungir aqui significa abrir uma cratera. Significa que o sujeito é quebrado por dentro, é rasgado por dentro. A palavra pregada no poder do Espírito cria essa abertura. E não há coração duro que não possa ser rompido pelo poder do Espírito Santo. Ouviram a parte intelectual. Compungiu-se a parte o quê? Emocional. Mas em terceiro lugar, eles perguntam: que faremos o quê? Irmãos, o que é que faremos? Aqui é a vontade, é a volição. Então, quando o Espírito Santo produz arrependimento em mim e em você, Ele me dá compreensão da palavra, essa palavra me quebranta e essa palavra me transforma. Eu não posso ser a mesma coisa, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar.
Que Deus, meus amados irmãos, nos ajude a pregar essa mensagem do arrependimento. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento nós não poderemos ir para o céu. E mesmo depois, na nossa vida como cristãos, a nossa vida é uma vida sempre de arrependimento. Amém? Então que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você que está nos assistindo aí. E que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre nós nessa noite quebrantamento espiritual. Tá bom?